Ensinar crianças e jovens a tocarem instrumentos musicais e levar a música clássica a todos os públicos. Esses são alguns dos objetivos do projeto Locomotiva, uma organização sem fins lucrativos que surgiu em 2008 em Santo André, cidade do ABC Paulista. O Opinião Livre conversa com o idealizador desse projeto, o maestro Rogério Schwindt. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, Silvia. Um prazer estar aqui para a gente conversar e bater um papo sobre Locomotiva. Muito legal o teu projeto, viu? Olha, eu queria saber como é que surgiu esse projeto Locomotiva e quais são as principais atividades. Olha, o projeto surgiu porque eu trabalhava numa orquestra de adolescentes, de crianças, e lá era um projeto social também, chamava Criar e Tocar, não existe mais. Era lá na região do Capão Redondo, aqui em São Paulo. E trabalhando lá, eu gostei muito daquilo, nunca tinha planejado trabalhar com crianças, adolescentes, eu já era músico, eu estava na faculdade na época, mas eu gostei muito e aí me dediquei bastante. E aí, depois de um tempo que eu estava trabalhando lá, a direção do Criar e Tocar, eles me mandaram para Venezuela. Na época, a Venezuela não estava como está hoje, né? Já estava um pouco complicado, mas isso faz tempo, foi em 2008. Eu fui para lá porque lá na Venezuela eles têm ainda, hoje está com muitas dificuldades, mas ainda é uma referência mundial de trabalho de orquestra com adolescentes e crianças, o El Sistema. E aí eu fui para lá para acompanhar a metodologia, fiquei lá com eles e aprendendo para trazer para cá, para o Brasil. E aí foi o que eu fiz. Aí fui para lá, foi muito joia e vi muita coisa. A gente teve acesso a muitas aulas, muitos ensaios, conversas, masterclass, workshop, com muita gente boa. E lá na época, por exemplo, eram 380 mil alunos em toda a Venezuela. E aí, no dia a dia, fui assimilando, né, a metodologia, a maneira de fazer, e eu trouxe para cá, lá para o Criar e Tocar. Depois de um tempo, né, trabalhando com isso, envolvendo, surgiu a oportunidade de fazer em Santo André, porque eu sempre morei em Santo André, minha vida toda. E aí, fazendo contatos, parcerias, porque aí a gente precisaria de instrumentos, de local para ensaiar, uma série de coisas, né? De manutenção. E aí, com parcerias, através de outros interessados também em fazer isso, aqui em Santo André, aí nós começamos. Quais são as principais atividades, né, que esse projeto pratica? As nossas principais atividades, elas são musicais. Então, eu até falo que o Locomotiva não é exatamente uma escola de música, é uma orquestra. E funciona semelhante a corais, um coral assim não profissional, um coral de empresa, um coral de uma escola, um coral de uma igreja. Como é que funciona um coral assim? Quem já cantou em algum coral com esse perfil sabe bem como é que é. A pessoa entra e ela começa a cantar, ela vai aprendendo aos poucos a música com quem está do lado, no ensaio e tal. A gente funciona dessa maneira. Então, os alunos, desde o primeiro dia, eles sentam na orquestra, porque a nossa principal atividade é a orquestra em cima do palco. Eles sentam sem saber tocar. Eles já chegam e sentam para Exatamente. participar, é isso? Exatamente, no primeiro dia. Claro que vai ter um professor ali do lado orientando, mas ele vai ali se virando e tal. Depois, né, nesse mesmo primeiro dia, vai ter um momento de ficar só os alunos iniciantes, que a gente sempre começa com uma turma, a gente não começa um só. Quando juntam uma turma, né, a gente faz a inscrição deles, e aí juntou uma lista de espera, a gente chama e eles começam a tocar com a gente. No primeiro dia, assim, ele recebe o instrumento, senta na orquestra e começa a tocar, o professor ali ajudando, e aí depois, nesse mesmo primeiro dia, tem um momento só do professor com os iniciantes, e eles aprendem uma música por semana. Então, na primeira semana, se a orquestra for tocar, eles vão tocar uma música.
Tá. Depois, na segunda semana, eles tocam 2 músicas, 3 músicas, 4, até que tocam o repertório inteiro. É assim que a gente funciona. E essa é a principal atividade. Além disso, desses ensaios-aula, nós temos aulas individuais também, com o que a gente consegue atender. A gente não consegue atender todos os alunos nas aulas individuais, porque precisaria de muitos professores. Além disso, também nós temos uma luteria, que nós fabricamos os instrumentos que nós usamos. Isso Olha é que muito legal. jóia. Que legal. Nossa luteria é um capítulo à parte, assim, muito gostoso, muito jóia eles se envolverem nisso, né? Na elaboração do instrumento, que eu acho até uma coisa mágica, né? Chega assim Bem os legal. materiais soltos, vai montando, sai um violino, sai um violoncelo. E nós fazemos também assim, lives de entrevistas, né, que a gente conversa. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, tem alguma coisa acontecendo no nosso canal do YouTube. E as apresentações, né, como eu disse, a principal atividade é a orquestra em cima do palco. Nós temos apresentações quinzenais. Cada aluno toca 2 vezes por mês. Mas esses alunos, eles já sabem tocar alguma coisa ou eles aprendem a tocar com vocês? Eles chegam com a gente, para nós, sem saber nada. Não sabe Nenhum nada de instrumento, música. nada, tá. Nenhum instrumento, isso. Como é diário, esse é um diferencial importante nosso. As aulas têm 2 horas de duração e acontecem todos os dias de segunda a sexta. Então, 2 horas com o instrumento na segunda, 2 horas na terça, 2 horas na quarta, 2 horas na quinta, com o professor ali orientando, em uma semana sai uma música. E aí a orquestra vai tocar semana que vem. Legal. Eu até falo que para não esquentar a cabeça com esse negócio de dom, talento. Não é o que importa. Não, não. Com essa disciplina e essa dedicação, os resultados vão vir. Tem alguns pais que vêm me perguntar, sempre tem. O maestro, eu queria saber se meu filho ele tem talento, queria saber se ele tem dom. Ele quer, mas o senhor falou, não esquenta a cabeça. Se ele quer, 2 horas por dia, essa é uma das coisas que a gente quer passar para eles, né? Que é algo assim que vai além da música. Se você se dedicar 2 horas por dia para qualquer coisa, você vai fazer aquilo muito bem. Rogério, porque na realidade o objetivo maior não é nem tocar bem, é o projeto em si, né? É o que esse projeto ajuda no social, não é isso? Exatamente. É por isso, inclusive, que chama locomotiva. O nome, assim, ele foi pensado porque a gente tem essa pretensão de passar uma série de valores, de princípios para eles, que eles vão carregar para a vida toda. Então, assim, as histórias que a gente ouve dos pais e deles mesmos são maravilhosas, maravilhosas, assim, o aluno, por exemplo, eu estou lembrando de um aluno aqui que começou a tocar com a gente, e aí, depois de alguns meses, a gente conversando com a mãe dele, né, ela falou, olha, eu estou muito impressionada com esse projeto, porque meu filho, ele brigava todos os dias na rua, todo dia, sem exceção. E, né, o pai do menino já tinha morrido, e ela tinha que trabalhar para sustentar a casa, ela era empregada doméstica, e todo dia ela chegava do trabalho e ela tinha que conversar com alguma vizinha, amiga, né, se desculpar, o que aconteceu, porque todos os dias ele brigava com algum menino ali na rua. Quando ele entrou na orquestra, essas são palavras dela. Ela falou, quando ele entrou na orquestra, eu pensei, isso aí não vai dar 2 semanas. Mas ele ficou alguns anos com a gente, inclusive. E ela falou, eu não sei explicar como ele parou de brigar na rua, sem precisar. A música. Você sabe que há pouco tempo eu aprendi, né? Muito importante essa informação, que o nosso cérebro, ele funciona em algumas partes. Então, o lado emocional, o lado direito, essa divisão do cérebro. Que a música, ela ativa todo o cérebro, todas as partes, principalmente no desenvolvimento da criança, né, que você lida com isso, é impressionante o efeito que faz. Vocês atendem crianças de qual idade? Tem algum perfil para ser atendido ou quem quiser? Nós pegamos os alunos a partir dos 7 anos até os 17 anos. Dentro dessa faixa etária, aí quem quiser, quem tiver interessado, porque é gratuito,
Nós temos os instrumentos, nós somos uma ONG, então os instrumentos, os professores, o aluno tem que pagar nada, não tem que ter o instrumento, não precisa saber música, eles chegam e tem que querer, tem que ter essa disciplina de estar 2 horas por dia conosco e sair para tocar. Uma semana a gente toca numa escola, depois de 15 dias a gente toca em uma empresa, em um teatro, num parque da cidade, em algum instituto. Vixe, aí a agenda ela é bem dinâmica. E aí os alunos, quando entram, precisam cumprir essa carga horária. É a única exigência. E aí, a respeito, você estava falando da ativação do cérebro, né, com a música, eu vi um vídeo, uma animação muito legal, um tempo atrás, falando disso, né, de uma pesquisa do pessoal da neurociência e tal, como que isso ativa tudo. E a gente vê esse reflexo também. Os pais, a gente sempre tem pais ou professores mesmo, quando a gente toca em escolas, né, ou mesmo diretores de escola falando, olha, esse menino aqui, ele era terrível, mas ele começou a tocar nessa orquestra, as notas dele começaram a melhorar. O comportamento dele melhorou aqui na escola, porque o nível de concentração deles aumenta muito, né? De ficar 2 horas por dia concentrado numa partitura, depois na escola ele se adapta, né? Esse projeto, ele também, né, a gente está falando por ser a orquestra que é formada pelos alunos, então qual que é o repertório e onde vocês costumam se apresentar? O repertório, ele é bem variado, a gente toca de tudo. Então a gente toca Mozart, a gente toca Beethoven, a gente toca Bach, a gente toca Villa-Lobos, né? E uma série de outros desses compositores sinfônicos famosos, né? Compositores brasileiros, compositores europeus, americanos e por aí vai. Mas a gente toca também música de filme, né? Que são aqueles mais gostam, né? Música do Piratas do Caribe, Ai, que legal! as músicas do Indiana Jones e por aí vai. Uma série de filmes. A gente toca MPB, então a gente toca bossa nova, a gente toca o samba, a gente toca o baião, a música brasileira é muito rica, né? A música popular brasileira. A gente toca jazz, a gente toca rock, a gente, de tudo que existe de música na face da terra, a gente toca. Inclusive, nós estamos preparando agora, né, um espetáculo só com músicas de desenho, porque tem várias trilhas sonoras de desenho animado, né, de cartoons, que são muito bons. Né? A música dos Simpsons, que é com orquestra, né? Tem a música da Pantera Cor-de-Rosa, e desenhos assim, mais que começaram recentemente, né? E mesmo os longa-metragens, né, dos desenhos, e está sendo muito divertido, porque a música é bem dinâmica, eles gostam muito, e o ensaio fica assim, bem, bem gostoso, né? Bem leve. E um fator assim, importante de repertório é que a gente tem bastante cuidado para escolher as músicas, porque se a gente tem uma música linda, maravilhosa, assim, bem lenta, a gente tem que ir com cuidado. A gente até põe músicas lentas, mas é uma ou outra. A maioria, o negócio tem que ser atlético mesmo. É isso como aí. Você falou, né? Tem que ser... Criançada precisa gastar energia. E os lugares que a gente toca, que você perguntou, a gente toca em qualquer lugar. Inclusive, alguém que estiver nos assistindo, quiser nos convidar para tocar, vai ser um prazer. Tá certo. Qualquer lugar que chamar, a gente toca em teatros, claro, a gente toca em escolas, a gente toca em empresas, a gente toca em outras ONGs, a gente toca em hospital, tudo quanto é lugar que for interessante, que alguém tiver o desejo de nos convidar. Dependendo do lugar, a gente precisa ir com uma formação menor, né? Porque a orquestra é grande, né? São mais de 100 músicos. Eu acho até legal a gente falar sobre isso, sobre o tamanho da orquestra, quantos integrantes da orquestra, mas eu preciso fazer um intervalo. Então, rapidinho, só para a gente tomar uma água e volta, tá bom? Até já! O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos.
Estamos de volta, hoje Opinião Livre, conversando com o maestro Rogério Schwindt, do projeto Locomotiva. E no primeiro bloco a gente terminou falando justamente, né, dos integrantes desse projeto. Quantos são, Rogério? Hoje, nós somos 421 alunos. Começou com 9. No primeiro dia tinha 9 alunos. Hoje, 421. Olha só. E como é que o público recebe as apresentações de vocês? Nós somos amados, né? A gente é muito carinho, porque eu ouço constantemente que as pessoas pensam assim, uma orquestra de crianças, né? Uma orquestra de adolescentes, tal, então fica ali, frem. E aí, quando vê eles tocando, tem ensaios diários, então eles tocam mesmo. Então eu ouço muito, eu falei, eu esperava uma orquestrinha para fazer um nhenhenhé, eles tocam mesmo. Eu falo, 2 horas por dia, os resultados são legais. E aí, aplaudir de pé, pedir bis, pedir alguma música. Às vezes a gente não sabe a música que a plateia pede, a gente fala, tem uma outra aqui no lugar, mas é por aí. Olha, a sede de vocês fica na região do Parque João Ramalho, em Santo André, que é considerada de alta vulnerabilidade social. Que mudanças esse projeto trouxe para essa região e para as comunidades do entorno? Olha, Silvia, as mudanças são muitas, né? Tem 2 aqui que eu estou lembrando agora, de uma ex-aluna nossa, e ela apareceu, um dia ela não era mais aluna, começou a trabalhar, né? E aí não dava mais para cumprir a nossa carga horária, porque funcionamos durante o dia, pela manhã e pela tarde no contraturno da escola. Aí, depois de alguns anos que ela não estava mais tocando com a gente, ela apareceu um dia lá e ela estava assim, veio, ô Rogério, tudo bem e tal, a gente começou a conversar. Aí eu vi que ela estava com uma roupa bonita, assim, um uniforme social de trabalho, de uma empresa que é nossa patrocinadora. Estava aqui o nome da empresa. Eu falei, eu estou vendo esse uniforme e tal. Ela falou, eu estou trabalhando lá. Eu falei, que joia! E ela falou, inclusive eu estou vindo aqui porque eu estou organizando um evento dessa empresa, da nossa unidade, lá na Baixada Santista, e a minha chefe falou para eu fazer toda a organização do evento e eu pensei em colocar a orquestra, a Locomotiva, para tocar lá. Ela aceitou, estou vindo ver com você, se você aceita. Eu falei, o quê? Você coordena eventos nessa empresa, uma grande empresa? Ela falou, é. Eu falei, que joia, parabéns. E eu falei, o que mais você está fazendo? Ela falou, eu estou fazendo faculdade de economia. Eu falei, opa! No nosso pessoalzinho ali, né, pessoalzinho pelo carinho que eu tenho por eles, ela sim está ascendendo socialmente, né, rompendo com muitas barreiras. A realidade dela era uma realidade bem difícil, e assim como ela, vários outros, mas eu estou lembrando também de um outro impacto social que foi muito significativo, que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, um pai falou com um professor, um dos nossos professores lá, falou, olha, eu estou vindo aqui para agradecer vocês. Aí o professor, um prazer. Ele falou, mas eu quero contar para vocês que a minha filha, ela tem 14 anos e ela estava isolada dentro do quarto dela todos os dias. Ela vai para a escola e ela chega e ela fica lá no quarto, fechada, e ela come lá, ela faz tudo lá, ela não sai de lá. E a gente sempre insistia com ela, né? Vem aqui jantar com a gente, vem aqui assistir televisão, vamos ficar aqui na sala, vamos conversar. Ela nunca queria. Ela falou, ela começou a fazer aula aqui, semana retrasada. Ela falou, essa semana, já 2 vezes ela veio comer com a gente, sem a gente pedir, e ficou sentada com a gente assistindo televisão, comigo, com a mãe dela. Ele falou assim, emocionado, e toda vez que eu lembro dessa história eu me emociono também. Olha, e você falou também que tem, logo no início do programa, que tem um projeto dentro do Locomotiva que é a Fábrica Sonora, né? A gente não tinha dado o nome, que produz os instrumentos musicais. Então, fala um pouquinho mais sobre essa história, que eu achei muito interessante. Esses instrumentos são, inclusive, feitos de PVC, não é isso? A ideia de usar materiais. Conta um pouco como é que funciona esse projeto Sonora. É isso mesmo. Nós temos uma luteria, que é uma fábrica de instrumentos, e é uma fábrica pequena, claro, né? Para nos atender, a gente não faz para comercializar.
Mas foi uma ideia muito joia de um dos nossos patrocinadores, que eles produzem o PVC, e eles falaram, olha, a gente gostaria de sugerir, se não dá para fazer instrumentos de orquestra de PVC? Nós falamos, dá, claro. E aí eles falaram, então vamos ver como é que é isso. E aí eles fornecem o PVC, eles dão o cano para a gente. É muito, eu acho mágico isso, porque chega um cano para nós e aí corta o cano, aquece, né, com a sopradora lá para ficar uma placa, e aí faz os cortes, tem os moldes, e aí no final do processo tem um violino de PVC, Ai, que coisa mais tem um linda. violoncelo de PVC, Que trabalho é lindo. muito legal isso. Que trabalho lindo. Muito joia. E veio também em muito boa hora, porque, como eu disse já no outro bloco, os alunos vão fazendo inscrições. Não é? Os pais, eles chegam, eu quero que meu filho comece a aprender música aqui com vocês. E a gente não conseguia atender a demanda, a gente não tinha instrumento suficiente. E então sempre a gente chamava uma parte da lista de espera e outra parte não dava para chamar. A gente fala, continua aguardando, que daqui uns 2 meses, normalmente a cada 2 meses a gente chama, né? Vai aparecer mais vagas e a gente indo atrás de instrumentos ou algum aluno que desiste, e a gente chamava mais uma lista de espera, o pessoal, pela ordem de chegada. Depois que nós começamos a fabricar os instrumentos de PVC, aí acabou esse problema. A gente consegue atender a todos os alunos que fazem inscrição hoje. Sim. Eles, no momento oportuno, eles vão começar a estudar com a gente. E além de democratizar o acesso aos instrumentos, vocês também possibilitam que os alunos se profissionalizem, né, numa área muito carente de mão de obra, que é exatamente esse da produção de instrumentos. Por que essa carência? O que você acha? Faltam cursos para essa área? Sim. Um luthier, ele é um trabalho artesanal, né? Ele fazer o instrumento. Existem instrumentos fabricados em série, em linha de produção de fábricas, mas são instrumentos assim bem baratos que é para assim, para alunos iniciantes, né? Porque um instrumento feito à mão, ele demora muito para ser feito, 2 meses, 3 meses, dependendo do instrumento, 1 ano. Então o preço é bem mais caro, né? E aí, então, existe toda uma demanda para isso. E o luthier, ele é um artista, né? Que faz ali, e ele não... Inclusive, como tem poucos luthiers hoje no Brasil, os luthiers não têm essa preocupação de ensinar, de formar outros, porque ele nem dá conta da demanda de trabalho que ele tem. Olha só que importante isso. Pois é, e aí a gente fazendo isso, né, dando essa formação, né? Capacitando eles, vão surgir outros luthiers por aí para suprir essa demanda, né? É aquele negócio, né, Rogério? A gente tem que desenvolver, né, e capacitar e dar chance para esses jovens, né? Eu acho que é isso que vocês fazem. O mais importante é abrir o universo novo, mostrar, olha, você pode fazer isso. Então, a autoestima desses jovens deve ficar assim alta. Você contou as histórias, devolve a autoestima para a criança, ela consegue saber que ela faz parte de um contexto. Sensacional, viu, o trabalho de vocês. A gente trabalha com essas coisas e eu lembro uma vez, a primeira vez que nós tocamos num teatro, que a gente tocava em escolas e tal, a gente pedia, né, ligava e falava, quer uma orquestra aí para tocar no evento e tal. Depois de algum tempo, depois de alguns anos, aí isso inverteu. Então as pessoas nos procuram hoje, né, para tocar nos mais diferentes locais. E a primeira vez que nós tocamos no teatro, depois que acabou, inclusive foi de um jeito assim diferente para a orquestra, né? A gente começou com as cortinas fechadas e aí a gente começou a tocar atrás da cortina, aí a cortina abriu e aí a plateia, a luz. Depois que acabou, um menino veio falar comigo, né? Ele estava na primeira fileira, assim, né, da orquestra, primeira fila, aí ele falou, Rogério, vou falar a verdade para você, viu? Aquela hora que abriu a cortina, assim, aquela luz em mim, eu falei, nossa! E o pessoal me aplaudindo, que eu estava ali tocando. Ele ficou muito impressionado, né, com essa experiência. E eu falei isso que você estava dizendo para ele. Eu falei, olha, você está aí porque você se esforçou, você se empenhou, você se dedicou,
Inclusive, você está na primeira fila por causa disso, né? Porque a primeira estante que a gente fala, estante de partitura, né? Os músicos estão na frente, eles lideram o naipe todo que está atrás. Falei, você está na primeira estante porque você trabalhou duro por isso, né? Se dedicou bastante, até fora do horário de aula. Hoje você tem holofote em você, aplauso em você. Sensacional. É assim que é para ser o restante da sua vida, né? Sensacional. E uma das missões do projeto também é encontrar talentos, né? Vocês descobriram muitos talentos e onde estão esses talentos hoje? Descobrimos vários. Isso é algo assim constante. Como eu disse, tocando 2 horas por dia, se dedicando 2 horas por dia, todos os alunos aprendem. Todos mesmo. A gente já teve aluno com síndrome de Down, Olha, que eu nem sabia se ia funcionar, porque a gente não tem uma metodologia específica, né, para quem tem necessidades especiais. Falei isso para a mãe, eu falei, olha, eu não tenho formação nisso, a minha equipe também não. Ela falou, não, tudo bem, eu quero que minha filha entre e participe. E ela aprendeu. Ai, Claro que ela foi incrível. num ritmo mais devagar, assim, que os alunos da idade dela, mas ela aprendeu mesmo, ela tocava direitinho, foi muito jóia. Então, todos aprendem. Mas aí, quem tem talento, quem tem o dom, ele vai mais alto, né? Ele voa mais alto, ele conquista outras coisas. E nós temos, assim, vários alunos que se tornaram profissionais e tocam em orquestras profissionais, recebem por isso. E, inclusive, a gente tem mais de um aluno que, tocando em uma orquestra, já fez turnê na Europa, fora do Brasil, e começou com a gente ali do zero, morando ali na comunidade, e hoje estão dando voos bem altos. Que maravilha! E qual é a maior emoção? Ver as crianças e jovens tocando nas apresentações ou o impacto que eles causam no público e o impacto que realmente a música causa na vida deles? Silvia, essa pergunta é difícil, hein? Só para a gente encerrar, Olha, que estamos no final já. aham. Eu diria que em cima do palco a gente está envolvido ali num ambiente de muita vida, né? De muita emoção, né? A plateia aplaudindo. Eu lembro quando a gente tocou, quando nós fizemos 10 anos de Projeto Locomotiva, o concerto de celebração foi na Sala São Paulo. E aí teve um aluno, né, que tocava muito bem, ele foi fazer um solo, ele, antes de começar a tocar, ele começou a chorar, ele estava muito emocionado, né, porque a Sala São Paulo estava cheia, né, e aquele momento. Então a gente tem muito disso, que é muito impactante, mas também, talvez, acho que mais emocionante mesmo é ouvir essas histórias dos pais num segundo momento, né? Depois de um tempo, ouvir que o filho parou de brigar na rua. A gente vê hoje profissionais, né, de economia, psicologia e tantos outros, e filhos assim que voltaram a se relacionar com os pais, ter um ambiente de família restaurado dentro de casa, e os próprios pais falando para a gente que eles veem isso, né? Que foi depois que entrou no Locomotiva, os alunos melhorando na escola, os diretores vindo nos agradecer, professores. Isso mexe com a gente e é um combustível, né? Para a gente continuar fazendo e ampliar e fazer mais, né? O que É nós isso temos mesmo. feito. Bom, para encerrar mesmo o nosso programa, maestro, a música realmente tem o poder de mudar vidas? Tem. Nós vivemos e presenciamos isso diariamente. Eu contei aqui algumas histórias, mas existem muitas outras por exemplo, eu Superação, falei né? desse. Exatamente, né? Essa menina da síndrome de Down virou assim algo assim, o orgulho da família, um negócio assim, nem eles imaginavam que ela conseguiria fazer, né? Teve um aluno uma vez que ele veio, a gente tocou no dia anterior, depois ele veio falar comigo e ele falou, Rogério, ontem, depois que nós tocamos, foi inclusive o dia que nós tocamos na Sala São Paulo, depois que nós tocamos, meu pai veio me abraçar chorando. Aí ele disse assim, meu pai nunca fez isso.
Falei, meu que lindo, Deus! que lindo. Então a gente vê como a música É. muda a história dos alunos, das crianças, dos adolescentes, E dos as jovens, famílias. e muda exatamente dos pais, né? De todo mundo que está em volta, né? Começa a viver uma outra atmosfera, começa a viver numa outra dimensão, uma outra perspectiva de vida, porque um aluno quer tocar, se envolve numa orquestra e nesse ambiente de música, né? De muita emoção, de arte. Eles começam a se desenvolver de uma maneira que a gente nem imagina. A gente não consegue nem mensurar, né, o impacto que isso provoca, né? Tá certo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Silvia. Foi um prazer estar aqui com você e quem sabe mais para frente Até a a gente próxima. conversa de novo. Sim, com certeza. O nosso Opinião Livre vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.